Foi o primeiro presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, é também profundo conhecedor dos temas relacionados com a Administração Pública. Bem-vindo, João Bilhin. Obrigado por se juntar ao Direto ao Assunto. Olá, muito obrigado. Tem gerado polémica a admissão de Gandra de Almeida, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Aparentemente, o currículo do então candidato ao cargo já mostrava uma acumulação ilegal de funções. Cabe ou não à Comissão verificar essa questão? Eu digo que não compete à Comissão verificar a legalidade concretamente da acumulação. Vamos começar do princípio. Se ele acumulou ilegalmente, em primeiro lugar, há que chamar a atenção a quem autorizou essa acumulação ilegal. Em segundo lugar, há que chamar a atenção a quem pagou, quem é que foi o responsável, quem foi o tesoureiro que pagou essa acumulação ilegal. Em terceiro lugar, uma vez que isso aconteceu, compete, do meu ponto de vista, repare, não se trata de um concurso, trata-se concretamente de um nome apresentado pelo Governo, porque é para gestor público. Portanto, pelo Governo, trata-se ao membro do Governo fazer o escrutínio a sério dessa personalidade antes de enviar concretamente para a CRESAP. Porquê? Porque a CRESAP não tem poderes, nem de polícia, nem tem poderes de auditoria, nem tem poderes de inspeção. Se a CRESAP quisesse concretamente indagar se essa acumulação que lá estava era ilegal ou não, a entidade a quem a CRESAP se dirigisse recusar-se-ia concretamente a responder. Acresce que, se fizesse essa pergunta, repare, o processo ainda está em segredo. O membro do Governo manda em segredo aquele nome para a CRESAP para ser apreciado para ver a sua adequação. Automaticamente, do outro lado, a quem se perguntasse, ao serviço que se perguntasse sobre a legitimidade ou não daquela acumulação, já sabia que ele estava a ser avaliado pela CRESAP, ou seja, lá ia à vida ao segredo. Portanto, não só a CRESAP, nos seus estatutos, não tem esses poderes, como também deturpava o próprio processo, diria assim, o ambiente em que o próprio processo de avaliação da candidatura daquele candidato deve-se proceder, deve ser feita. Portanto, à CRESAP apenas compete avaliar o quê? Avaliar de acordo com aqueles 12 critérios que são os da lei, ou seja, saber da competência do candidato. Ou seja, o membro do Governo definiu um perfil. Quando o membro do Governo envia este pedido de avaliação para a CRESAP, envia concretamente os seguintes documentos. Faz um pedido de avaliação de perfil, manda um perfil, dizendo assim, o candidato deve ter este perfil, com estas características, etc. Manda o currículo do candidato e manda concretamente uma resposta que o candidato deu às 12 questões que se encontram no site da CRESAP. Isso tudo faz parte do processo. Ora, exatamente no momento em que eu acredito que a senhora Ministra, diria assim, não soubesse que aquela acumulação era ilegal, admito que sim, portanto não tenho argumentos para dizer que ela tinha conhecimento, mas se não tinha conhecimento devia efetivamente esmiuçar bem a coisa, porque tratando-se de um cargo por um lugar com uma exposição tão grande como era aquele, eu diria assim, ela não diga, mas alguém do seu gabinete não tem tempo concretamente para fazer a verificação de um currículo. Então apresenta-se concretamente um nome à CRESAP para ser avaliado sem que primeiro se tenha feito um escrutínio interno, a saber se aquele candidato no mínimo reúne do ponto de vista administrativo as condições para ir à CRESAP. Está a ver que a CRESAP não vai avaliar a questão administrativa, certo. Avalia apenas o conteúdo, se na prática o itinerário profissional daquele indivíduo, corresponde efetivamente ao perfil que o próprio Governo definiu. Mas deixe-me colocar-lhe esta questão, João Bilhin. A Gandra de Almeida terá dito na entrevista ou no questionário que não tinha qualquer incompatibilidade ou impedimento. Numa situação abstrata, a CRESAP acredita na palavra do entrevistado ou em alguma circunstância poderá ir verificar alguma situação ou alguma declaração que seja feita por parte do entrevistado? Falando em termos abstratos, claro. Eu sei. Não tem hipótese. Tem mesmo de acreditar e vou-lhe dizer por que razão é que isso entrou. Quem introduziu isso foi eu.
que introduzi ali mais ou menos em 2013. Porquê? Porque nós fomos, por acaso nem se tratava de um gestor público, tratava-se de um concurso. Houve alguém que concorreu, e digo-lhe até aqui, à Comissão de Desenvolvimento Regional da Região Centro, e que tinha uma sentença transitada em julgado, que estava impedido de exercer um cargo de gestão numa empresa pública ou privada. Portanto, a sentença tinha transitado em julgado. Só que a CRESAP não tem competência para pedir à Justiça informação sobre concretamente os candidatos. Ou seja, nós não sabíamos, até que os jornais levantaram esse problema, não é verdade? Então nós, a partir daí, passamos a pôr no final do questionário uma cruzinha em que o candidato afirma, sob sua honra, que não omitiu nada, nem acrescentou nada que possa prejudicar concretamente a avaliação daquela candidatura. Depois, isto que foi feito para os concursos, alargou-se também concretamente à avaliação do perfil. Portanto, isso é o máximo que a CRESAP fez, que a CRESAP pode fazer. E mesmo assim, repare, o que o candidato declara é que não tem nenhuma incompatibilidade para o cargo em concreto. Ou e seja, não incompatibilidades passadas. Não efetivamente para o seu passado. O que se pode dizer é assim, vamos imaginar se agora aquilo for esmiuçado do ponto de vista por uma autoridade administrativa. O que é que irá fazer? Vai dizer assim, bom, mas nesse caso ele também indiretamente faltou à verdade, prestou falsas declarações, porque o exercício ilegal de funções de alguma forma influenciou a decisão que foi tomada pela CRESAP para aquele cargo. Ou seja, na prática, ele tendo acumulado, ele revela concretamente um estoque de conhecimentos e de experiências que, ainda por cima, independentemente de ter sido de forma regular ou irregular, que o vai beneficiar. É quase um paradoxo. Ele vai sair mais beneficiado com aquilo, porque como a CRESAP não pode se inteirar se aquele exercício foi regular ou não foi regular, sabe que ele exerceu aquela função. Se eventualmente ele acrescentar ao descrever a função que fez isto e fez aquilo, e quem for analisar o processo achar que efetivamente é coerente o exercício da função que ele teve com os resultados que ele diz ter atingido, isso ainda por cima vai pesar positivamente na avaliação da CRESAP, porque a natureza da avaliação da CRESAP não é uma natureza administrativa, não é de auditoria. Aí essa função da auditoria compete aos órgãos da auditoria, que são as inspeções gerais, que têm essa função. Uhum. O Primeiro-Ministro veio dizer ontem no Conselho Nacional do PSD que competia ao governo anterior verificar que já existia uma acumulação de cargos. Isto faz sentido? Sim, francamente, isso é tirar água para os olhos das pessoas e é tirar responsabilidades pelos outros. Do meu ponto de vista, é quem vai concretamente apresentar o nome à CRESAP, um membro do governo, é que tem de esmiuçar aquela entidade, ver todo o seu currículo, pôr alguém no gabinete e efetivamente fazer uma avaliação de pormenor e só depois indicar o nome à CRESAP. Quer dizer, é que, mais uma vez eu digo, não se trata de uma pessoa que apareceu ao acaso num concurso. Trata-se de um nome indicado pelo próprio membro do governo como sendo capaz de exercer aquela função e que apenas precisa de ir à CRESAP, ok, porque a lei assim o obriga, portanto, o parecer da CRESAP é obrigatório, mas nem sequer é vinculativo. Ou seja, a CRESAP até pode dar um parecer negativo e o governo pode na mesma nomeá-lo. Portanto, a responsabilidade é inteiramente do gabinete da senhora Ministra, que como ela tem tanta coisa que fazer, certamente que não ia ser ela a fazer esse escrutínio, mas que diabo não há nenhum feito a priori. No seu gabinete, concretamente, que fosse verificar aquilo. Eu bem sei que no caso dos médicos há aqui uma dificuldade, isto para dizermos a verdade toda adicional, que é a carreira médica permite algumas acumulações que as restantes carreiras da administração pública, do regime geral, não permitem.
E, portanto, isso eventualmente poderá, dificulta. de alguma forma, ter dado um sentido, eu diria assim, de uma certa leviandade, não digo leviandade, ou seja, ter dito, se calhar era legal, porque como é médico, os médicos quase sempre podem acumular, não sei se estou a fazer entender. Sim, É sim. que se tratasse efetivamente de alguém de uma carreira do regime geral, aí de certeza que não passava. O facto de ter sido de uma carreira do regime especial, onde é frequente as acumulações, embora naquele caso ele não tivesse autorizado, eu diria assim, isso levou a que a senhora Ministra, o seu respectivo gabinete, com todo o respeito para com uma e para com o gabinete, foram um bocadinho levianos na forma como analisar o perfil do candidato. João Milhinho, deixe-me falar aqui de outro tema que está relacionado, de certa forma, também com este e com os cargos da administração pública. Hoje o Ministro da Presidência anunciou que o Governo vai rever os limites salariais dos altos funcionários do Estado. Fala numa manta de retalhos com 6 regimes diferentes. O João Milhinho tem algumas sugestões, algumas propostas que sugerisse a este propósito? Que mudanças é que poderiam ser feitas? Tenho com todo o gosto, porque venho preocupado com isso há muito tempo. Em primeiro lugar, eu diria assim, claramente a estrutura salarial de toda a administração pública tem que ser revista, mas, em meu entender, é mais urgente rever a estrutura todo o estatuto dos dirigentes da administração pública, quer os dirigentes intermédios, quer dos dirigentes superiores. Porque, efetivamente, a grelha de vencimentos que é atribuída concretamente a este tipo de dirigente é efetivamente baixa. Eu tenho trabalhado como consultor da OCDE para aqueles países da antiga União Soviética, da antiga Jugoslávia, que são candidatos a entrar na União Europeia e, portanto, eles estão a fazer nas suas administrações públicas um conjunto de reformas e uma delas é sobre, efetivamente, o problema da grelha de vencimentos. E quando eu digo, e falo com os meus colegas da Letónia, da Lituânia, etc., da Holanda, qual é a grelha de vencimentos dos dirigentes da administração pública, por exemplo, de um diretor-geral, eles não acreditam. Eu fui obrigado a dar-lhes um site da GAIEP para lhes demonstrar que efetivamente é aquele o valor, embora pago sobre 14 meses, quando eles normalmente são pagos sobre 12 meses ou 13 meses. Portanto, no nosso caso, é pago sobre 14 meses. Mas mesmo assim, fazendo as contas traduzindo 14 meses para 12 meses, os nossos valores aparecem como bastante baixos. Portanto, é fundamental, é urgente que se reveja a grelha de vencimentos dos dirigentes superiores da administração pública. A minha sugestão é a seguinte: é que, em vez de se fixar num valor aleatório, como foi feito há cerca de 30 anos, e que depois se vai atualizando a partir daquele valor, que se veja concretamente que se veja o salário mínimo nacional e que se diga assim, olha, são 10 salários mínimos nacionais, são 5 salários mínimos nacionais, são 4 salários mínimos nacionais. E para chegar a isto fazem o quê? Do meu ponto de vista, avaliam porque na Europa normalmente isto é sempre feito tendo em conta os salários mínimos nacionais. Portanto, vê-se qual, nem digo a média, digo a mediana. Vai-se à mediana nos vários países da União Europeia. Ok? Vê-se quantos salários mínimos nacionais, por exemplo, tem a República Checa. Um diretor-geral, e diz assim, se essa é a mediana, então vamos fixar para aqui esta mediana. Portanto, à volta um bocadinho disto. Portanto, ou seja, eu sou retirando o limite do salário do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República, ou mantendo esse limite? Nem menos. Eu deixava a minha opinião é que não fique indexado aos membros do Governo e que seja concretamente indexado, isso sim, a um determinado número portanto, do rendimento mínimo, ao nível do salário mínimo nacional. João Milhinho, muito obrigado por ter estado connosco no Direto ao Assunto. É um tema que dá pano para mangas, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado por se ter juntado a nós esta tarde. Obrigado, até à próxima. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify.
Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.